Gente, pornografia criada por inteligência artificial já é uma realidade, ela já está acontecendo. Já existem sites em que você pode aplicar o rosto de quem você quiser no corpo de modelos pré-filmados. Quando a gente pensa em foto, aí a situação está ainda mais fora de controle. No início de novembro, as autoridades investigaram a denúncia de que alunos do Colégio Rio Branco, no Rio de Janeiro, usaram a inteligência artificial para criar nudes super realistas de pelo menos 20 meninas do colégio. O uso de IAs para criar imagens ou vídeos tem vários problemas éticos, mas um já dá para adiantar de cara. Criar imagens eróticas de outras pessoas sem a autorização delas é crime. Mas quando a sociedade, a mídia, discute essa questão da pornografia criada por IA, esse costuma ser o único viés de preocupação, o de como isso vai ser usado criminalmente para atacar, assediar, chantagear, envergonhar essas pessoas que são adicionadas em cenas de sexo ou nudez. E tá certo, esse é o viés mais importante nesse momento. Mas tem um outro lado dessa história que ninguém nem começou a debater até agora. O lado de quem consome essas pornografias. E aqui eu incluo os gays. Se o amplo acesso à pornografia online nos últimos 20 anos já criou uma geração de homens com expectativas irreais de corpo e performance sexual, como é que vai ficar essa situação agora que ele vai poder literalmente criar qualquer pornografia que ele imaginar? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se você curte tudo isso, ou se você já se sentiu ajudado por algum vídeo aqui do canal, considere se tornar um apoiador do Gay Nerd, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram, ao Cineclube do Gay Nerd, conteúdos exclusivos e muito mais. Um Pix de qualquer valor também ajuda, tá? Gente, quando o assunto é pornografia aqui no canal, eu gosto de começar deixando bem claro que eu não sou contra a pornografia. Ver um filminho safado de vez em quando não é um problema, é uma parte natural da nossa curiosidade, da nossa formação sexual, desde que esse consumo seja num ritmo saudável e não esteja impactando outras áreas da sua vida. Se você consome tanto pornô que isso está afetando a sua capacidade de interagir com outros gays, ou está criando cobranças irreais sobre você mesmo, ou sobre os caras que você quer pegar, que você sonha em pegar, aí a gente tem um problema. Eu falo isso por experiência própria. Há muito tempo eu percebi que o pornô limitava a minha sexualidade, o modo como eu me excito, e aí eu decidi parar de assistir. Eu já fiz um vídeo sobre isso, na época eu tava uns 5 anos sem ver, então agora já deve estar dando quase 10 anos. E esse é o segundo vídeo mais visto da história do canal, então já dá pra perceber o quanto essa questão afeta muita gente. Se você nunca viu, clica aqui pra assistir. Mas se eu não vejo pornô, como é que eu fui impactado por esse perigo do pornô por IA? É uma história bem engraçada. Eu fiz uma postagem no Twitter sobre a série Companheiros de Viagem que tá bombando no Paramount Plus. Especificamente sobre uma cena de sexo em que um dos personagens lambe a axila do outro cara. Esse é um dos meus fetiches favoritos. Eu acho a axila uma das partes mais sexys no corpo de um cara. E os meus amigos conhecem essa minha tara, me mandaram vários prints dessa cena. E aí um outro conhecido meu puxou papo comigo sobre isso e me mandou essa imagem aí que eu usei na thumb do vídeo. Uma imagem razoavelmente realista do ator Liam Hemsworth com o sovacão de fora aí, criada por IA para um perfil do Instagram. Dá para notar que a IA se confundiu um pouquinho e tem uma mistura aí com o irmão dele, né, o Chris Hemsworth, que faz o Thor. E a primeira coisa que eu pensei foi que no ano passado, quando eu ainda era chefe da editoria de tecnologia do UOL, né, o Tilt, eu editei uma reportagem, que foi a primeira reportagem do UOL, falando sobre a liberação de ferramentas de ilustração por IA para o público geral. E naquela época, aquela IA tinha a restrição ética de não aceitar sugestões com o nome de pessoas públicas. Porque senão você poderia criar qualquer tipo de fake news, né? Sei lá, Biden batendo num cachorrinho. Bom, a gente já vê aí no sovacão do Hemsworth que essa regra foi pro espaço. Só que a segunda coisa que eu pensei foi, se as pessoas já tinham encanações irreais sobre o próprio corpo ou sobre a própria expressão da sua sexualidade, imagina agora que você vai poder criar o pornô perfeito dos seus sonhos. Por exemplo, se os gays já são encanados com o tamanho do pinto, porque no pornô o ativo é sempre um cavalo, imagina agora que você vai poder criar vídeos cada vez mais realistas em que o cara pode ter um pinto de 30 centímetros, ou que o cara pode gozar litros, ou até pensando especificamente em fetiches. Um dos desabafos mais comuns dos homens viciados em pornografia é que eles passam horas e horas procurando o vídeo perfeito, né? Aquele que tem o fetiche que ele gosta, executado do jeitinho que ele quer. Só que aí você vai se acostumando e aquele vídeo que parecia perfeito, que te excitava tanto, agora não funciona mais. Você começa a pensar,
putz, podia demorar mais, né? Podia filmar desse outro ângulo. O ativo podia ser assim, assim, assado. E você fica lá, né? Sempre em busca de achar a sua próxima dose dessa droga perfeita que te viciou e você nunca acha. Mas em breve você vai achar, porque você vai poder criar por meio da inteligência artificial exatamente a cena que você tem na cabeça. E que obviamente é tão específica que nunca vai acontecer na vida real. Uma das consequências da compulsão por pornografia é essa. Você fica tão acostumado com as coisas irreais que existem no pornô que o sexo normal da vida real não é mais o suficiente para te dar prazer. Às vezes não é o suficiente nem para deixar o cara excitado, o cara brocha. Então, com o avanço do IA, a pessoa que tem uma relação de dependência com o pornô vai poder criar a sua própria prisão. Só que esse perigo não vai afetar só quem já é viciado, quem já tá lá na beira do abismo. A IA pode se tornar o elemento decisivo em quem já tem predisposição a esse problema. Ela pode ser aquela famosa gota d'água, né, que transborda o copo, e que finalmente faz esse cara consumir cada vez mais. Existe um fórum muito popular nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, em menor escala, que se chama Reddit. O Reddit é um espaço onde muita gente vai desabafar anonimamente sobre questões pessoais e as postagens sobre pornografia com IA são assustadoras. Um negócio impactante mesmo. Eu vou ler só alguns trechos para você. Fique longe da pornografia com IA. As pessoas serão terrivelmente viciadas em criar pornografia com IA num futuro próximo. Algumas empresas vão fazer muito dinheiro. Pornografia com IA é mais sinistra. Cai fora enquanto você pode. Eu fiquei viciado. Eu tô num momento muito tenso da minha carreira, onde eu realmente não tenho tempo para um relacionamento. E eu tô numa secura de mais ou menos 4 anos agora, a mais longa da minha vida. É muito difícil não olhar para outros lugares para satisfazer as minhas necessidades. E a pornografia com IA agora é animada e anos-luz além do que foi postado aqui. Basicamente, qualquer coisa que você imaginar. Eu não sei, é muito difícil parar, especialmente quando não existe nenhuma outra válvula de escape. As últimas vezes que eu tive uma recaída antes do meu atual período de abstinência foi com pornografia de IA. É assustador como foi viciante. Ela me chocou a ponto de querer continuar com a minha sobriedade, porque seria muito mais difícil me livrar dela. Eu já vi pornografia que foi claramente gerada por IA no Twitter, com milhares de comentários e likes. Essa é outra razão para a qual a gente deveria continuar livre de pornô, porque você pode estar se masturbando com imagens e vídeos fakes. Eu acho que pornografia com IA é pior do ponto de vista da audiência, porque permite que os usuários fiquem ainda mais removidos da sua sexualidade natural. E eles podem ficar ainda mais viciados conforme eles buscam por qualquer coisa customizada que eles queiram. Pesado, né? E aí pensa só, qualquer modinha de IA bomba nas redes sociais. A gente teve a época do Lensa, lembra? Que você mandava uma foto sua e ele te retornava uma versão super melhorada de você, né? Assim, mais padrãozudo, mais sarado. E que várias pessoas usaram como imagem de perfil no Grindr. Eu fiz até vídeo sobre isso, clica aqui para assistir. A gente teve recentemente a corrente de ilustrações de IA no estilo Pixar e várias outras, e tá cada vez mais claro que as pessoas estão super dispostas a usar. Imagine então para algo como o sexo, que é tão cheio de inibições, de impulsos, de desejos, de proibições, de tabus. E além do mais, gente, as ilustrações e vídeos criados por IA são uma violação ética do trabalho dos profissionais dessas áreas. Não sei se você entende como uma inteligência artificial funciona, mas ela coleta uma quantidade massiva de dados online para analisar e reproduzir aquilo da maneira que ela foi programada. No caso de uma IA de ilustrações, de fotos ou até de vídeo, de certa maneira, ela coleta imagens que já existem, que já foram criadas por pessoas de verdade. E aí elas fazem uma espécie de plágio, sendo que as grandes empresas de tecnologia donas dessas IAs não pagam pelos direitos autorais dessa matéria-prima. É uma violação de propriedade intelectual que no final também vira um problema socioeconômico e trabalhista. Já tem loja fazendo mostruário com inteligência artificial, o próprio UOL já está usando para fazer algumas ilustrações. A gente teve a polêmica recente, né, do Prêmio Jabuti, do livro que tinha sido inteiro criado por inteligência artificial. Então, cada vez que uma empresa usa inteligência artificial para criar uma arte, ela deixa de contratar uma pessoa, um ilustrador que passou anos para aprender aquilo e que depende desse trabalho para sobreviver. A IA literalmente rouba as artes que esse cara já fez e depois rouba o emprego dele. Enfim, gente, voltando a falar de pornografia. Como é que vai ser daqui para frente? Tem como a gente se proteger? A má notícia é que não tem. O uso de IAs só vai crescer e se os setores mais tradicionais da economia já se recusam a regular o uso de imagens por IA, imagine então a indústria pornográfica que nunca foi muito famosa por seguir as leis. Se você consome pornografia, cada vez mais você vai ser impactado por conteúdo gerado por IA, às vezes sem nem saber. A única coisa que você pode fazer
é deliberadamente evitar os sites que oferecem aquele tipo de serviço para você, né? De colocar o rosto da pessoa X no corpo de um ator ou um modelo pré-filmado. Eles já existem e, como eu falei no começo do vídeo, você executar esse serviço sem a autorização da pessoa que você está copiando o rosto, o corpo, o pinto, é crime. No mais, o que resta pra gente são as mesmas prevenções que a gente já tem que ter com o pornô comum. A gente tem que exercer sempre o nosso autoconhecimento, o nosso senso crítico, para se perguntar como e por que a gente está lá consumindo aquele pornozinho. Quais sentimentos te levaram a consumir aquilo? É só tesão? Ou às vezes é raiva, é solidão, é tristeza, é ansiedade? Tá afetando a sua vida sexual? Tá restringindo as suas fantasias, as suas maneiras de excitação? Tá desumanizando o seu eventual parceiro na vida real? Ou às vezes até você mesmo, durante o sexo, tá se tornando uma referência de satisfação sexual que é impossível de alcançar no mundo real? Tudo isso é sinal de problema e talvez você precise buscar ajuda profissional. Me conta nos comentários, como é a sua relação com pornografia? Ela serve só para aquele pontapé inicial na sua libido? Ou você já percebe que ela já está com um papel cada vez maior de protagonismo na expressão da sua sexualidade? E claro, me conta também se você já está sentindo esse avanço da inteligência artificial. Você acha que conseguiria resistir à tentação de criar o pornô perfeito sob medida com tudo aquilo que você gosta? Exatamente do jeito que você sempre sonhou, com o cara certo, no lugar certo, no ritmo certo? E que, claro, tem quase nenhuma chance de acontecer na vida real. É, meu amigo, não é fácil não. A carne é fraca. Se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse tipo de discussão, eu realmente não vi no YouTube nenhuma discussão por esse ângulo, o ângulo de quem consome. Enfim, se você acha o meu trabalho importante, por favor, considere apoiar financeiramente o meu canal. Seja com o Pix, seja com o botãozinho valeu demais aí embaixo, ou se tornando um membro do clube de assinantes do Gay Nerd. Tem um monte de benefícios incríveis para você. Tem grupo no Telegram, tem cineclube, tem conteúdos exclusivos, né? Lives, vídeos, posts, fotos, nada criado por inteligência artificial. Tá bem legal e eu tenho certeza que você vai curtir. Clica aí no Seja Membro. A gente também pode continuar esse papo nas redes sociais, né? Porque, afinal, nem todo mundo se sente à vontade para falar de pornografia em público, ainda mais vício em pornografia. Então me manda uma mensagem lá no Twitter, no Instagram ou no TikTok. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.